Compartilhando tela. Beleza. Feito. Então vamos lá. Pessoal, então o primeiro artigo que a gente vai tratar é da revista do Jornal de Obesidade e Síndrome Metabólica, é um artigo de 2019, super atual, e fala então, ele faz uma revisão sistemática com meta-análise do efeito do exercício físico na composição corporal e lipídios de indivíduos com obesidade. É a disciplina nossa aqui para grupos especiais. Esses slides foram preparados pelo Ricardo, né, pelo professor Ricardo Siqueira de Oliveira, e a gente está discutindo no nosso tema do grupo de estudo. Tá? O segundo artigo também foi né, no caso do professor, mas foi um discente do grupo, que preparou para que a gente pudesse discutir no grupo e também trazer aqui na aula. Eu não vou apresentar o artigo na íntegra em relação à sua metodologia completa e nem a introdução completa, tá? Vou falar dos objetivos, uma parte da metodologia e direto para os resultados, que é o nosso foco aqui da disciplina. Depois, esse artigo vai estar sendo apresentado na íntegra também, vocês vão poder acompanhar no YouTube e também no podcast ali, tá? Para quem se interessar. Então, o objetivo desse estudo foi examinar a eficácia do exercício em termos de tempo, duração, intensidade e o tipo de exercício em adultos com obesidade. Então, para quem não conhece, né, o que é uma revisão sistemática, eu sei que eu sempre acabo falando dela, mas é bom a gente relembrar. A revisão sistemática, ela surge a partir de uma pergunta, né, uma pergunta-problema, no qual essa pergunta-problema ela vai ser respondida não a partir de um artigo original, ou seja, não a partir de uma pesquisa de campo, e sim de uma pesquisa de literatura. No entanto, essa pesquisa de literatura, ela precisa ser feita de uma forma organizada, por isso que tem essa forma sistemática, por isso que se chama revisão sistemática da literatura. Então, a revisão sistemática da literatura, quando vocês pegarem um artigo na íntegra, vocês vão perceber que tem lá as palavras-chave. Então, colocou exercício físico e obesidade, tá? Eles colocaram bem mais, mas colocaram duas palavras-chave, por exemplo. E aí eles vão nos buscadores, no PubMed, no Cielo, no Medline, vários buscadores de revistas, né? E vão pegar os artigos. Então, com as palavras-chave que os autores pegaram e nos indexadores de revista que eles foram buscar, eles acharam 4.106 artigos. A partir dessa busca, a partir desses 4.106, eles fazem alguns critérios de inclusão e exclusão de artigos. São vários critérios. Geralmente você exclui pelo título do trabalho, você vê lá que o buscador ele trouxe aquele artigo lá, mas aquele artigo não tem nada a ver pelo que você está tratando, tá? Coloca lá como critério de exclusão, é só adultos que eu quero, então se estiver falando de adolescentes, você já vai excluir. Eu quero artigos que tenha grupo controle, então os artigos que não tem grupo controle você exclui, então aí você define os critérios de exclusão. Então foi chegando os critérios de exclusão, tem também critérios de duplicidade, né, tá no PubMed e tá no Medline também, então aí exclui, né, o artigo, não vai contar ele duas vezes. Enfim, eles foram fazendo esse corte, né, esse filtro, e chegaram a 64 estudos. Então, por isso que eu considerei esse artigo bem importante, porque é difícil a gente achar uma revisão sistemática com 64 artigos. Geralmente, os autores, eles colocam mais filtros para não precisar analisar tantos artigos assim. Tá?
então eles analisam menos artigos, então 64 é bastante, né? Então eu achei legal trazer esse artigo para cá, porque vocês vão ter essa aula aqui, mas o principal dela é vocês olharem esses 64 artigos que eles pegaram, né? Daqui a pouco eu vou falar, né, por onde vocês devem pegar, né, desses 64 artigos, e olharem lá os métodos de treinos que esses artigos eles propuseram. Então, isso é muito importante. Eles não ficaram filtrados em um tipo de método de treino apenas, tem vários métodos, nós vamos acompanhar aí para frente. Eles fizeram uma meta-análise. Pessoal, meta-análise é uma análise estatística dos artigos, tá? Lógico que na nossa disciplina de bioestatística, nós não conseguimos chegar em meta-análise. A gente passou, assim, anos-luz longe de realizar uma meta-análise, que é algo mais complicado, realmente, que vai ser fruto de disciplinas do mestrado, uma disciplina específica para revisão sistemática com meta-análise. Então, né, imagina a dificuldade, né, que é realizar um artigo desse. Então, eles consideraram, né, a composição corporal, o perfil lipídico, os indivíduos e os tipos de tratamento com e sem dieta, isso daí tem que ser bem especificado, a carga de exercícios, que variou de 60 a 450 minutos semanais, a duração de 4 a 48 semanas, os diversos tipos de intensidade e controle dela, tipos de exercício e também a qualidade do estudo. Vamos lá aos resultados, tá? Então, a primeira tabela, o que ela mostra? Mostra as características dos estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática com meta-análise, tá? Então, eles vão mostrar todos os estudos, ó, vou passar aqui, ó, começando aqui pelo Herring, e ele vai passando por todos os estudos. Vamos lá, quem está chegando. Vai passando por todos os 64 estudos, tá? Então, eu vou explicar aqui o começo da tabela. A primeira coluna da tabela fala o autor e o ano, tá? E também mostra a referência, né, que ele está alojada lá na referência bibliográfica do artigo. A segunda coluna mostra o grupo, um grupo experimental ou grupo controle, tá? O estudo de baixo, por exemplo, tem dois grupos experimentais, então SP1 e ESP2, e depois o grupo controle. A coluna 3 fala o número de pessoas em cada grupo. Ó. Então, tem 12 no experimental e 12 no controle. O segundo estudo tem 22 no experimental, 17 no segundo experimental e 18 no controle. A idade. A idade ele demonstra em média e desvio padrão. Então, a média de 44, mais ou menos 7,9 anos. A média de 52, mais ou menos 8,1 anos. Tá? Tipo de exercício. Do Hering, é um exercício aeróbico e exercício de resistência. Então, seria classificado como um treinamento combinado. E o grupo controle? O grupo controle não teve nenhum tipo de exercício, feito? Porque tem grupos controles que é feito outra questão. Frequência semanal, 3 vezes por semana. Tempo, 60 minutos. Duração de semanas dos estudos, tá? É a duração, não a duração da sessão, a duração por quanto tempo isso daí foi acompanhado. De 12 e também grupos com 24 semanas. Intensidade do exercício, isso é muito importante. 64 a 77% da frequência cardíaca máxima. Tá? E no exercício de resistência, 60% de um RM. Feito? Teve controle dietético? Se a bolinha teve,
e se é xizinho, não teve controle dietético. Ok? Visto isso, o segundo estudo, ó, mesma leitura, eles estão fazendo o mesmo treino, tá? E a forma de controle de intensidade é percepção subjetiva, e um grupo teve controle dietético e outro grupo não. Tudo bem? Então, ele demonstra, é só uma característica geral dos estudos, né? Mas aqui dá para a gente verificar a percepção subjetiva do esforço, um RM, frequência cardíaca máxima, vigoroso e moderado, 60% do VO2 pico, tá? Então, essa questão de identificar a forma de intensidade é muito importante, tudo bem? Os minutos por semana, ou a frequência por semana. Então, tá vendo esse estudo do Zhang? Ele coloca exercício moderado e exercício vigoroso, né? E ele coloca os dois como... Eles não têm uma frequência fixa, e sim um tempo de 150 minutos por semana, de exercício vigoroso moderado ou de exercício moderado. Então, ele está comparando o que é melhor, exercício moderado ou exercício vigoroso. Isso é interessante de analisar. Continuando a tabela, que são 64, né, tipos de estudos, a gente consegue começar a verificar aqui na terceiro autor, Nick Serest, ele, 3 grupos, 12, 10 e 11, treinamento de resistência e treinamento aeróbico intervalado. Aqui, quando a gente fala de treinamento intervalado, é interessante vocês verem como que ele fez esse intervalado. Ó, 4 minutos vezes 4 repetições. Né? Então, tem que olhar lá o artigo para ver quantas vezes ele fazia isso daí. Mas, ó, quanto tempo de descanso. Né? Tem que dar uma olhada lá no artigo. Mas, ó, 90% da frequência cardíaca máxima e o descanso de 65% da frequência cardíaca máxima. Tá? Geralmente, quando eu não coloco o descanso, é porque ele fez 4 minutos de exercício, 4 minutos de descanso e durante 4 repetições. Tá? Principalmente quando o descanso tem uma frequência cardíaca ou uma intensidade estimada, igual eles colocaram aqui. Tudo bem? Então, por que é interessante? Vocês analisam aqui várias formas que dá para trabalhar o exercício físico. Treinamento com pesos, treinamento intervalado, treinamento contínuo, várias formas que dá para controlar a intensidade, VO2 pico, um RM, percepção subjetiva do esforço, tá? Quando fala treinamento com pesos, eles colocam 3 séries, 6 séries, eles querem comparar. Então, é muito rico, tem muita informação. Né? Imagina, dava para falar de todos os artigos aqui e verificar os efeitos para a gente poder tirar a conclusão. Lógico que daí, nesse caso, os autores eles vão chegando a uma conclusão, tá? Que a gente vai dar sequência aqui. Essa é a continuidade da tabela 1, vou passar, né, para a gente poder dar a sequência. Olha só esse artigo aqui, do Kerksig, em 2010, né? Mas ele tem 2, 3, 4, 5 grupos experimentais. Grupo 3, 4 e 5 é um controle dietético, né? Mas, mesmo assim, tem 39, 36, 43 pessoas. Tá? Então, são artigos ricos aí que dá para a gente conhecer muito sobre exercício e obesidade. Bem? Então, ele coloca quantos artigos, né, foram encontrados, né, com dietas 29 e sem dieta 35. O tempo de exercício semanal variou de 20 a 450 minutos por semana, tá, numa média de 153 minutos. A frequência de 2
2 vezes na semana, a frequência, né? A frequência não, a duração, de 2 a 48 semanas, numa média de estudos com 16,5 semanas. Então, quando a gente for pensar em estudo para controle da obesidade, é importante a gente pensar em estudos mais longos, né, de 16 semanas no mínimo. Intensidade classificado como leve, moderado, vigoroso, né, usando o Colégio Americano como referência. E os scores dos artigos avaliados, eles tiveram uma nota média de 6,52 pontos. Tá? A tabela 2, ela mostra, então, o efeito do exercício, o efeito da intervenção do exercício na composição corporal e nos lipídios. Tá? Então, para mostrar os efeitos, o que o autor fez? De todos aqueles 64 artigos, o que o autor fez? Ele dividiu em formas de analisar a obesidade e a dislipidemia. Então, ele dividiu lá na primeira linha o peso, né, se os artigos tiveram resposta em relação ao controle de peso, em relação ao IMC, né? O terceiro, em relação à composição corporal. E a quarta forma de analisar a obesidade sobre a circunferência abdominal. Tudo bem? Aqui, controle do colesterol, triglicerídeo, LDL e HDL. Tá? O número de sujeitos. Então, olha só quantos sujeitos eles analisaram. 3.600, 3.600, 2.000. Tá? O que menos analisou aqui foi o colesterol total, com 906 indivíduos apenas. Tá? E aqui é o desvio padrão da média e o seu intervalo de confiança. Tá? Depois, valor P significativo e o percentual de referência. O que é interessante aqui a gente verificar nessa tabela? A média dos estudos que relataram ter uma redução no peso foi lá de 0,358. E o intervalo de confiança foi de 0,2, 0,213 até 0,503, tá? Vamos falar aqui de peso. Então, a média foi 0,358 e o intervalo de confiança foi de 0,213 a 503. E esse foi significativo. Então, dos estudos que verificaram o efeito do exercício na intervenção da composição corporal, no caso aqui do peso, eles deram uma significância e a significância média foi de 0,358. Tudo bem? E assim vai para índice de massa corpórea, percentual de gordura, circunferência da cintura. Eu vou me ater a esses 4, tá? Que é o nosso tema é obesidade. Então veja lá, o que esse gráfico aqui está dizendo, gente, para vocês entenderem. Esse gráfico aqui é chamado gráfico floresta. Está vendo uma linha vertical, linha zero vertical? Ela vai lá do zero até lá em cima, certo? Essa linha é a linha vertical que divide o treinamento experimental, o protocolo experimental, do protocolo controle. Tá? Divide o protocolo experimental e o protocolo controle. O protocolo experimental é onde foi falado sobre o treinamento. E o controle, quando não teve treinamento ou teve só um treinamento só na mudança no estilo de vida ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a média de todos eles, a média de todos esses artigos foi de 0,38. Está vendo lá embaixo, do lado direito,
Lá embaixo, na última linha, está em negrito, 0,38. Sendo que o intervalo de confiança foi de 0,25 a 0,51. Tudo bem? Então, a média de todos os artigos. O que a gente pode falar? O treinamento físico abordado por todos esses artigos teve uma resposta positiva para a redução de peso. Ok? Mas nós temos que analisar quais foram os melhores artigos, ou os artigos que tiveram uma resposta mais positiva, ou seja, artigos que elevaram essa média. Para a gente verificar isso, a gente tem que analisar esse gráfico floresta, tá? Então, essa linha vertical. Tá vendo que na linha vertical, vamos pegar lá o heading de novo, que está na primeira linha. Então, na primeira linha, na primeira coluna, né? Então, no gráfico floresta dele, vejam lá, tem uma linha horizontal, não tem? Essa linha horizontal, ela está tanto do lado de lá da linha vertical, ela ultrapassa a linha vertical, quanto do lado de cá, do lado direito. Então, ela atravessa a linha vertical. O que quer dizer? Cada extremidade dessa linha horizontal, dessa linha deitada do estudo do Hering, significa um intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança do estudo do Hering vai de menos 0,54 até 1,07. Tudo bem? A média dele é 0,26. O que é a média dele, gente? É o quadradinho ali que está quase tocando a linha vertical. Tá vendo que ele está quase tocando a linha vertical? Então, esse daí é a média dele. Tá? Esse quadradinho aí. Então, o que a gente analisa disso? Atenção lá, ó. Quando o intervalo de confiança ele ultrapassa a linha vertical, ele rasga a linha vertical, isso daí, numericamente, vai dizer o quê? Ele ultrapassa a linha zero, tá? Ele ultrapassa a linha zero. Então, se ele ultrapassa essa linha zero, quer dizer que o estudo ele não é significativo, tá? Para a redução de peso. Ele não é significativo. Entendam lá a sequência da minha explicação. Então, o que eu falei do Hering, né? Que a linha horizontal dele ultrapassa a linha vertical. Então, o intervalo de confiança dele está indo de menos 54, ou seja, o zero à esquerda ali, né, literalmente, e ele vai até 1. Então, ele ultrapassa. Tá? Então, o intervalo de confiança dele é muito grande, não é interessante. Agora, vejam, na quarta linha, ó, 1, 2, 3, 4, é o estudo no Nick Serest, alguma coisa assim, 2016. O que está acontecendo com esse estudo, gente? Olha lá. A média dele deu 1,55. É um estudo altamente responsivo. Ah, mas a média deu grande. Será que o intervalo de confiança dele é um intervalo significativo? Ó, o intervalo de confiança dele foi de 0,59 positivo até 2,50, tá? Até 2,5. Então, ele passou pelo zero? Não, 0,59 é maior que zero, correto? Então, ele é um estudo que não tocou a linha vertical, zero. E além do mais, está vendo essa linha vertical pontilhada? É a média. Esse é um estudo que ele está acima, ele está dando resposta acima da média dos outros estudos. Tá? Então, esse é um estudo muito bom para se analisar. Teve uma boa resposta em relação à redução de peso. Tá? Então, é um estudo no qual merece uma atenção quando a gente fala de redução de peso. Tudo bem? E assim vai para outros estudos, ó. Esse estudo do Kim, esse estudo do Atashak, 2011, esse do Castelo,
esse aqui, né, mais ou menos, mas esse do Yu, ó, 2,04 a resposta dele, muito boa, né? Esse não, o que eu falei? Esse daqui também não, porque tocou, né? Passou do zero, foi menor do que zero. Aqui, ó, bem perto do zero, mas teve resposta, teve resposta. Dá para olhar, né, o protocolo. Esse daqui acima da média, ó, do Kim também. E assim vai. Tudo bem? Então, são estudos que compensa a gente dar uma olhada, tá? Para verificar o padrão de resposta que eles tiveram. Feito. Então, vamos dar sequência. Agora aqui, o autor, ele coloca então, vamos ver o que cada estudo traz de resposta para cada modelo de controle da obesidade. Modelo de peso, modelo de índice de massa corpórea, de percentual de gordura e de circunferência da cintura. Tá? Será que tem diferença o controle ou não da dieta? Primeira coluna ali, ó, com dieta e sem dieta. Vejam, o com dieta, a média dele deu 0,433. O intervalo de confiança para peso, né? O intervalo de confiança foi de 205 a 661. Então, ele foi significativo? Foi. Tá? Ele teve significância. E sem o controle dietético? Também. Tá? Ó, de 0,2 foi de 0,099 a 0,412. É um poder menor. Né? Quando não tem o controle da dieta, é menor esse poder. No entanto, os dois foram significativos. Tá? Para peso, para índice de massa corpórea, para percentual de gordura e para circunferência da cintura. Feito? Sempre analisem lá que em todos eles, tirando no percentual de gordura, quando teve um controle dietético, a resposta foi melhor. No entanto, todos tiveram uma resposta positiva. Tá? Então, esse é fácil de analisar. Tudo bem, gente? Agora lá, o tempo de exercício, minutos por semana. Vamos analisar, começando a analisar aqui pelo peso novamente. Ó. Menos de 60 minutos por semana. Teve uma resposta positiva. Em quantos estudos? 5 estudos apenas, mas teve uma resposta. Tá? Tem que analisar nesse estudo qual foi a intensidade e a duração da sessão também. Tá? A gente não consegue analisar isso, é uma média aqui. Tá? Mas em 5 estudos, menos de 60 minutos por semana, teve uma resposta positiva. Tudo bem. De 60 a 89, ó, não foi significativo, passou pelo zero o intervalo de confiança. Tá? Foi de menos 255 a mais 258. De 90 a 119, também não foi significativo, foi de menos 0,81 a 389. 120 a 149, ó, então a partir de 120 minutos começou a dar um resultado significativo, tá? Ó, começou a dar um resultado significativo. 150, 179 minutos, não foi significativo, não foi. Aqui para 300 minutos teve uma significância e para 420, 450 não teve significância, para peso, tá? O que é importante a gente analisar aqui? O número de estudos, né? Igual aqui, ó, 210, 239, não deu significativo, mas foi só um estudo, então não dá para tirar uma conclusão assim, muito forte dele. Tá? Então, mesma leitura, ó, façam para índice de massa corpórea, percentual de gordura e circunferência da cintura. Quanto maior a média, melhor. Tá? Quanto maior a média, melhor. E o intervalo de confiança não pode passar por zero. Tem que ser sempre maior do que zero. Feito? Duração
de semanas. Então, por quanto tempo eu tenho que aplicar o exercício físico para essa pessoa para poder ter um resultado significativo no controle da obesidade? Então, veja, no peso, menos, igual a 4 ou menos, né, não é significativo. A partir de 8 começa a ter uma resposta. De 12 a 15 tem uma resposta mais forte do que de 8 a 11. De 16 a 19 tem uma resposta mais forte ainda, de 0 a 5. Tá? A partir de 20 e 23, os resultados começam a ficar inconclusivos. Tá? Então, eu quero fazer um estudo de controle, ou quero propor, né, vamos pensar fora do ambiente acadêmico, vamos pensar numa academia. Eu quero propor para o meu aluno uma redução significativa de peso. Você tem que propor para ele um programa de 16 a 19 semanas. Tá? Não me prometa milagres de menos de 4 semanas que não dá. Tá? A partir de 8 semanas, você já começa a colher resultados, mas mais seguro de 12 a 19 semanas, tá? Que você consegue colher esses resultados. E a continuidade desse exercício é o principal, né? Vejam lá, para índice de massa corpórea, a resposta é semelhante, para percentual de gordura, já vai ali até 15 semanas, né? Então, e para a circunferência da cintura, também ali de até 15 semanas, né? De 12 a 15. Então, proponha exercícios com essa finalidade, tá? Com esse tempo de duração. Intensidade. A intensidade, vejam lá, tanto para a intensidade baixa, moderada e vigorosa, os exercícios eles foram significativos, né? Com uma força maior para o de baixa intensidade, tá? Foi até 1, mas foi 533, 0,533. E moderada 0,346 e vigorosa 293. Tá? Isso para peso. Para IMC, teve mais resposta no exercício moderado. Para percentual de gordura, o exercício moderado também. Tá? Para circunferência da cintura, também o exercício moderado. Então, o melhor tipo de exercício para controle da obesidade seria um exercício de intensidade moderada. Tudo bem? Professor, por que aqui no peso foi melhor para intensidade baixa? Né? Tem várias formas da gente supor isso daí. Geralmente a gente indica baixa intensidade para pessoas sedentárias e daí no caso os obesos sedentários, né? E o exercício moderado, como ele estava obeso e, né, às vezes tem que dar uma olhada quais foram os estudos. Esses são os estudos, geralmente ele está com IMC um peso muito elevado, aí toda atividade que você oferece para ele vai ter uma redução no peso. Tá? Aqui essa tabela, eu não vou explicar ela detalhadamente, porque fala do perfil lipídico, tá? Do triglicerídeo, do colesterol total, do triglicerídeo, LDL e o HDL, tá? Só quem for analisar depois o artigo, tomar cuidado que o triglicerídeo, o colesterol total, triglicerídeo e LDL, quanto menor, melhor. Ou seja, a resposta aqui, a média aqui tem que ser positiva, tá? Igual a gente estava lendo anteriormente. Já o HDL, quanto maior, melhor. Então, a média aqui ela tem que ser negativa, tá? Então, a média negativa aqui é boa. Tudo bem? Para vocês, quando forem analisar o artigo. Aqui, então, esse gráfico de floresta. Complicado, né, gente? Mas é interessante a gente ler. Esse gráfico de floresta, então, mostra em relação ao tempo, né, as respostas
dos exercícios em relação ao tempo proposto, tá? Então, aqui, ó, abaixo de 60 minutos. Tá vendo? Ó, tocou a linha vertical, não foi significativo. Mas teve um estudo deles que teve uma resposta forte. Menos de 60 minutos. Então, dá para a gente olhar lá e ver qual foi o tipo de exercício que eles propuseram. Tá? De 150 a 179 minutos por semana. Aqui, ó, teve um efeito positivo também. Tá? É do mesmo autor. Tá? Deve ser o mesmo artigo, inclusive. Então, é um artigo interessante para dar uma lida, né? Porque ele traz uma resposta de exercício com menos tempo semanal, menos tempo da sessão e menos tempo semanal. Eita. Dando sequência, então, falando de um tempo acima de 180 a 209, né? Tem alguns artigos que mostram significância, outros não, e mostra lá a média. Ele tá explicando, a tabela está replicando aqui para verificar quais foram os artigos que deram significância. Tá? Então, ó, tá vendo? Quando tem só um artigo de 60 a 89 minutos, ó, só tem um artigo, ele não deu significativo, não é interessante ver. Agora aqui, ó, de 300 minutos, 3 artigos, os mesmos autores, né? Mas mostram um efeito positivo. Tá? Então aqui é interessante, mas eu quero 240 minutos. Então você vai ter que diferenciar esse primeiro autor, Kakimaki, desse outro autor aqui, porque um teve um efeito positivo e o outro não. Então tem que analisar, né, o tipo de exercício que ele propôs aqui nesse primeiro artigo e o tipo de exercício que propôs aqui, no segundo. Tá? Então vamos lá, vamos fechar, né, esse boom de informações que vocês receberam aí desse artigo. Então, ó, foi constatado que os estudos que realizaram dieta combinado com exercício tiveram melhores resultados. Tá? É recomendado pela literatura, então, primeiro lá, foi constatado que a dieta teve, né, um melhor resultado, no entanto, os dois tiveram uma resposta positiva. Recomenda-se na literatura de 150 e progredindo até 300 minutos semanais de atividade física. Nós vimos aqui que realmente isso é verdade, progredir até 300 minutos. No entanto, alguns artigos eles colocam uma resposta com 120 minutos e um outro modelo de artigo com 60 minutos, que daí vale a pena a gente dar uma olhada na intensidade proposta por esse artigo. Intensidade, de uma maneira geral, é uma intensidade moderada para indivíduos com sobrepeso e obesidade. Duração de no mínimo 8 semanas. Já constatou essa mudança na composição corporal. E de 12 a 15 também obteve melhores respostas na composição corporal e também no perfil lipídico. O artigo recomenda também uma redução de peso de 5 a 10%, anotem isso daí, larga o lanche aí, anotem isso, de 5 a 10% do peso corporal ao longo de 3 a 6 meses. Tá? Então, é interessante nós propormos essa redução de 5 a 10% do peso corporal de 3 a 6 meses. Bem? E o importante do estudo é que ele tenha continuidade, não seja uma proposta de tratamento da obesidade de curto prazo, ela tem que ser a longo prazo. Também foi verificado, né, uma média para exercício, uma média elevada, né, uma média significativa para exercícios leves e moderados. O exercício de alta intensidade, ele apresenta também bons resultados, principalmente em relação a percentual de gordura e também a perfil lipídico.
O HIIT ele demonstrou uma boa evolução em relação ao VO2 máximo. Então, a gente consegue verificar desse artigo que o exercício físico sobre obesidade, ele tem uma rápida resposta externa, então, principalmente a peso, IMC e circunferência da cintura, a IMC e circunferência da cintura. Já o percentual de gordura e o perfil lipídico, ele demora um pouquinho mais para ter um efeito significativo. Tá? Então, essa resposta é um pouquinho mais demorada. O peso, para reduzir peso, é um pouquinho mais demorada. A circunferência da cintura que a gente observa uma resposta mais rápida. Tá? E o modo pelo qual o exercício é escolhido. Então, o tipo de exercício combinado com a intensidade, ele é o principal fator que deve ser observado na hora de prescrever um exercício físico. Então, ele não deixa uma cartilha de qual exercício preparar, mas ele coloca algumas questões em relação ao tempo e em relação à continuidade do exercício. Tudo bem? Então, vou parar por aqui, porque eu acho que já deu bastante tempo, e vou abrir para vocês para pergunta. Valeu!